percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Temor da morte eu já senti, pairando sobre mim. Aos pés de Cristo então corri, e achei abrigo enfim. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Remido a Cristo no coração, eu ponho ao teu dispor. Teu nome quero sempre honrar teu santo amor. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Boa noite, Brasil! Olha só, nenhuma referência ao que vai acontecer a partir dessa semana. Mas boa noite, Brasil! Sejam todos bem-vindos depois de uma temporada, né? Algumas pessoas perguntaram assim: Gerê, você foi demitido? Não, gente, eu não fui demitido, não. A presidente geral para todas as nações, ela não me demitiu, não, viu? A professora Célia. É que eu estava com alguns problemas e eu não podia participar, mas estou de volta. Como dizia aí um cidadão no passado, vocês vão me aturar, gente, vocês vão me aguentar. Muito bem, é um prazer, viu? É um prazer estar com você. Que você tenha uma ótima semana, que você possa se debruçar na palavra de Deus e estudar a lição, ok? Deixa eu apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Vamos começar pelas damas, ou pela dama, né? Porque só tem uma, então é pela dama. Vamos lá, boa noite, Raquel Reis, seja bem-vinda. Muito boa noite, é um prazer estar aqui de novo, viu? Muito gostoso estar com você. Ô, Raquel, eu vi que você conhece de tecnologia, que você já trocou o nome, ó, agora está aparecendo. Já troquei o nome. Raquel, seja bem-vinda, é uma alegria estar contigo. Muito obrigada. Você está... É São Paulo, né? Onde é que você está? Conchal. Pertinho de Engenheiro Coelho. Isso. Conchal está para frente, não é isso? Para frente. Para lá e para frente. 20 minutos. 20 minutos. Então tá bom. Vamos lá. Vou apresentar agora meu companheiro. Ó, nada, não tem alusão a nada, viu? Mas é meu companheiro, meu compadre, Enio Rodrigues. Como vai, meu amigo? Ô, grande compadre, meu amigo Gerê, boa noite a todos. É muito bom estar sempre aqui com vocês para estudar a palavra de Deus. É sempre um grande prazer. Ô, Enio, eu ainda sonho com aquele dia... Ó, até parece assunto bíblico, né? Eu ainda sonho com aquele dia de poder ver você pessoalmente. Está mais perto do que longe agora. Se Deus quiser. Com a graça de Deus, muito em breve estaremos juntos aí para tomar uma água de coco. Se Deus quiser, todos juntos. Amém. E hoje, nosso terceiro convidado, né? O nosso convidado, né? Porque o Enio e a Raquel, eles não são mais convidados. Eles já têm cadeira, eles já têm currículo aprovado aqui, então eles não são convidados.
Agora, o nosso convidado de hoje, ele vem lá de Gravataí. Luiz Emílio, boa noite, irmão. Boa noite, meus queridos. É um prazer estar com vocês aí. Tá? Seja da minha bem-vindo. terrinha, que eu nasci aí pertinho de vocês, né? Mas hoje você mora em Gravataí, é isso? Moro em Gravataí, morei em Porto Alegre nos últimos 40 anos. Gravataí é Paraná? Não, é no Rio Grande do Sul, é uma cidade satélite, é uma cidade próxima a Porto Alegre. Tanto que eu trabalho em Porto Alegre e moro num sítio aqui. Ah, é tipo Campinas Paulínia, talvez? É mais perto um pouco ainda, porque Gravataí faria parte da região metropolitana de Porto Alegre, é isso? Exatamente. Ah, É a segunda economia do Rio Grande do Sul aqui, depois da capital. Que legal. E o que você faz na vida, Luiz? Eu estou fazendo umas perguntas para o pessoal te conhecer. É bom, porque assim fico conhecendo vocês também. Eu sou advogado e também jornalista. E nas horas vagas eu gosto de dar aulas. Então, eu sou professor de História e de Biologia. Nossa! Aí, ó, a Raquel é professora também, né, Raquel? Também. Olha só que bênção. Muito bem. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, viu? Que seja a primeira de várias outras oportunidades, ok? Ok, que Deus abençoe. Nós estaremos analisando seu currículo. Quem sabe você será aprovado e você volta. Olha, eu espero que seja um passo para ser aprovado no currículo de cima. Já está aprovado. Já está aprovado. A Raquel e o Enio são muito exigentes na banca de examinadora, mas eu acho que você vai ser aprovado. Pronto. Já está aprovado. Aprovado, sim, serei perante o rei. Ei, bênção. Ó, vamos ver aqui quem é que já está conectado conosco também. Deixa eu dar um zoom em mim aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos ver quem que já está participando, falando, interagindo. Opa, não. Passei. Leandro Ribas, meu grande amigo Leandro Ribas. Boa noite, queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Aí a Rita Serafica, boa noite com Jesus. Nazareno Azevedo, lá do Nordeste. Ele está aí, perto do Enio. Eu não me lembro aonde, eu nunca me lembro de onde ele é, mas ele é aí do Nordeste, entendeu? Ó. Neuza Costa, Dona Neuza. Gente, vocês não conhecem a Dona Neuza, mas ela é um amor de gente. Eu amo muito a Dona Neuza. Ó, Rita Serafica. Boa noite aos professores e aos irmãos. Ó, diretora superintendente geral. Boa noite, ó, diretora superintendente geral. Seja bem-vinda, majestade. Ó, aí o Leandro foi aqui. Boa noite, Gerê. Seja bem-vindo, meu amigo e irmão. Boa noite, Leandro. Leandro, eu estava meio sumido, né? Mas eu não fui demitido não, viu, Leandro? Ó, Euclides Causado. Nossa, Euclides Causado Simor. Nossa, Euclides, que chique. Boa noite, queridos irmãos e amados professores. Obrigada. Rosiane. Oi, Raquel. Achei que você tivesse falado alguma coisa. Rosiane. Boa noite, queridos irmãos e professores. Boa noite, Gerê. Boa noite, Rosiane. Tudo bem com você? Ó, o Leandro coloca aqui. Gerê, estou sentindo falta do Rodrigo Silva. Nunca mais ele entrou na live. O Leandro. Eu falarei com a Célia para convidar o Rodrigo Silva. Gente, é outro Rodrigo Silva, viu? Não é o Rodrigo Silva que vocês estão pensando, não. Ó, a Rita coloca aqui, em suma, Jesus estava prometendo a ele, então ali, que um dia ele receberia a vida eterna. Isso aí já é a mensagem de uma das lições. Aí ela põe ó, o sindicato, gente, o sindicato, ele não deixa passar. Uma mulher e 3 homens. Ei, Rita. Ó, seja bem-vindo, Luiz. A Célia aqui dando as boas-vindas para o Luiz. Aí, o Nazareno aqui através do YouTube. Boa noite. A Rosiane. Deus abençoe o nosso estudo dessa lição. Amém, Rosiane. Rosiane, cadê a sua metade?
Você está sozinha hoje, Rosiane? Isso não é possível, você estar sozinha. Muito bem. Luiz, você, por gentileza, você pode dirigir a oração para nós? Com prazer. Só dar zoom em você aqui, espera só um pouquinho. Pronto. Você faz a oração para nós, por favor? Vamos orar. Senhor Deus, estamos reunidos de leste a oeste, de norte a sul, com o objetivo de compreender melhor a sua palavra, entendermos e também ampliar o entendimento que temos através do estudo da Bíblia, da tua palavra. Não nos deixes tropeçar, mas antes dirige com o teu Santo Espírito os nossos passos, a nossa mente, nosso entendimento e o nosso coração para seguir a tua vontade. E bênçãos eu peço para todos que estão assistindo e participando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Luiz, pela oração. Muito bem, vamos lá. Deixa eu substituir aqui. Pronto. Muito bem, amados. Você tem antes de entrar na lição, deixa eu fazer uma propaganda. Não estou ganhando para fazer a propaganda, viu? Mas parei. Você já conhece o aplicativo da Escola Sabatina que você pode baixar no seu celular? Se você não conhece, procure conhecê-lo. É um aplicativo muito legal. Eu ia compartilhar minha tela, acabei esquecendo. Depois eu faço isso durante a semana. Mas é o aplicativo do celular, amados, ele é muito prático, ele é muito funcional. Eu tenho usado só ele, aboli a lição impressa, agora é só pelo aplicativo do celular. Ele é free, ele é de graça. Você pode destacar as passagens. Quando você clica na passagem, ela abre a passagem da Bíblia. Então, se você não tem ainda, pode procurar instalar no seu celular, porque ele é muito legal. Mas vamos lá. Quarto trimestre. Vida, morte e eternidade. Olha só, a sequência. Vida, morte e eternidade. Esse é o tema trimestral que nós estamos estudando. A lição de hoje, o tema da semana, passagens bíblicas controversas. É impressionante. A Bíblia você acha de tudo que é necessário. Inclusive, quando existem alguns questionamentos, a própria Bíblia tem as respostas para os questionamentos. E é sobre isso que nós estamos estudando essa semana. Passagens bíblicas controversas. E é interessante, e eu já vou passar aí para a Raquel, para o N e para o Luiz, que se você quer criar uma doutrina, basta você pegar um texto fora do contexto e você cria uma doutrina. Né? E é assim que surge as doutrinas espíritas da vida, imortalidade da alma, e nós temos estudado esse trimestre, até a semana passada, né? Temas comprovando que não existe a imortalidade da alma. Só que essa semana nós vamos ver algumas passagens que algumas pessoas, elas abraçam de mão cheia, né? Abraçam assim, com toda a força. Ela está aqui, a Bíblia está falando que existe vida após a morte. Então nós vamos entender isso um pouco melhor. E olha o título de hoje. Hoje comigo no paraíso. Essa passagem, nós vamos falar dela na segunda-feira. Você vai ver que é interessante demais. Raquel, comente aí a introdução da lição. Como nós estamos em 3, né, dá para cada um comentar aí uma parte e depois pode fazer uma réplica. Mas comenta, faz a introdução da lição aí, Raquel. O que é esse tema? Passagens bíblicas controversas. Existe isso na Bíblia, Raquel? Que absurdo é esse? E como existe, né? Primeiro, às vezes, começa na cabeça da própria pessoa que lê, como você colocou, né? A leitura, uma vez eu me lembro que uma pessoa leu um verso e ela leu o português errado. E por ler o português errado, ela interpretou erradamente. E eu peguei o verso, olhei com ela e li com ela, falei, não é bem assim, olha bem como você leu.
Então, às vezes, a própria pessoa faz isso. Mas também existe pela dificuldade de tradução, né? As pessoas que traduziram, pelo menos a nossa parte de hoje, né? Como diz aqui, são estudiosos bíblicos que criam na imortalidade. Então, às vezes, né? No dogma, nas traduções, então elas vão passando e às vezes acontece isso mesmo. Mas tem, sim, passagens bíblicas controversas, né? E na parte de hoje, você quer que eu já vá para de hoje, no início? Não. Você dá uma geralzona assim, aí depois o Enio e o Luiz, eles comentam mais especificamente. Você pode dar uma pincelada geral. Então, mas entrando na de hoje, né? Sim, até isso. Domingo, nós estamos tendo a lição a partir de segunda-feira, então domingo nós não estamos tendo. Então, você pode dar uma pincelada aí, preparando o Enio e o Luiz para fazerem os comentários. Entendi. Eu nunca participei na segunda-feira, sempre é na última, na quinta-feira. Mas, então, existem, sim, as passagens. Essas passagens precisam ser bem entendidas, bem compreendidas, não só a base do grego ou do hebraico, quando elas estão na Bíblia, mas também a base, outra coisa também, né, da tradição judaica, precisa também ser rebatida no sentido de teólogos, pessoas que estudaram, colocar o que é realmente, né, a tradução, estudar. É o que eu sempre falo, quando tem um trimestre, a gente precisa parar, esmiuçar fundo naquele tema para a gente não ficar com dúvida. Porque a lição, a gente sabe, de 5 em 5 anos vem um tema e a gente já precisa, né, estar bem, vamos dizer assim, bem sabidinho em cada tema. Eu sempre luto com a igreja para isso. Estude, se aprofunde, pesquise cada trimestre, para a gente não ficar com dúvida em nada. E o verso, por exemplo, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Esse verso é uma colocação disso que eu estou falando, né? Pesquisar, examinar, buscar. A partir do momento que a gente busca e pesquisa, em todos os sentidos, não é só ler ali, porque às vezes a leitura ali não traz o profundo que a gente precisa. E elas testificam de Jesus, da maneira certa, não interpretada erradamente. Então a gente precisa ver isso. E realmente, Cristo nunca omitiu a verdade, como diz aqui, ele sempre falou a verdade. Às vezes era mal interpretada, não só pelos ouvidos humanos, mas pela tradição, pelas pessoas que ouviam, né? E tem gente que faz questão mesmo de virar, né, às vezes, uma passagem para causar dúvida em outras pessoas. E essa questão, por exemplo, o rito Lázaro, a parte da cruz, cada partezinha dessa semana são pedacinhos que levam outras pessoas, outras crenças, a fazer completamente diferente. E a gente precisa estar biblicamente embasado para isso, buscar teólogos que pesquisaram em cima disso, para a gente chegar à conclusão de que a gente precisa ter uma profunda compreensão desses versos e desses temas, né? Para a gente não ter dúvida nenhuma. Ok, Raquel, obrigado aí pelos seus comentários. Uma coisa interessante o que você falou, Raquel, e eu quero destacar, amado, você que está nos assistindo, presta atenção. A Bíblia que nós temos hoje, na sua maioria, ou na maioria das suas versões, elas foram traduzidas por padres. Foram traduzidas, né, pela Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela crê na questão da imortalidade da alma, de que você tem que rezar pelos mortos, etc, etc. Então, veja, e nós vamos falar isso depois, na segunda-feira, eu volto a tocar nesse assunto, mas entenda o seguinte, amado, o hebraico, né, o Velho Testamento é escrito em hebraico, o Novo Testamento é escrito em grego, mas principalmente o hebraico, ele não tem pontuação, ele não tem as vírgulas da vida. Então, o tradutor, com base no conhecimento, e a Raquel ela comentou isso, com base no conhecimento e com base na cosmovisão que ele tinha,
ele ajustava algumas palavras dentro daquilo que ele entendia que era o mais coerente, né? E nós também já falamos isso no começo do trimestre, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. É por isso que o ideal não é que você tenha apenas uma Bíblia, mas que você tenha várias versões, para você poder ver o texto e olhar as várias versões. E uma coisa interessante, que quando você pega a Bíblia em inglês, às vezes, nitidamente, você vê a diferença. Porque muitas palavras do hebraico não existiam no português. Não existia nem até no inglês, né? Então, se usa palavras que são mais próximas, né? Sinônimas. Mas não sei. Nem vogais não tinha, né, Jeremias? Exatamente. Nem as vogais não existiam. Correto, né? Foram os maçaretas, parece que é maçoretas. Maçô, né? É. Isso. Eles que introduziram as vogais, né, no hebraico. Então, é de extrema importância nós estudarmos e não nós lermos simplesmente a palavra de Deus. Mas vamos lá. Meu professor de Recife, Enio Rodrigues, meu compadre. Enio. Oi. Domingo vem falando sobre Lázaro, Rico e Lázaro. E certamente você que está assistindo conosco, e o Enio, e a Raquel, e o Luiz, certamente nós já ouvimos muita discussão sobre essa passagem, esse trecho, né, o Enio? Não, porque tá aqui, ó. O Lázaro estava no céu, o rico foi para o inferno. O que nós podemos aprender dessa passagem de hoje, aí, da lição de hoje? De hoje não, de domingo, Enio? Existe esse negócio de inferno e céu? Eles se comunicam? Como é que é isso? A primeira coisa é essa, né, Gerê? Se a gente for levar ela ao pé da letra, a gente começa a ver muita contradição em relação ao que todo o outro restante da Bíblia fala a respeito do estado dos mortos. E uma coisa que a lição destacou, que eu achei muito interessante, foi justamente isso, né? Que ela faz esse comparativo. Se essa parábola, que vários teólogos entendem como uma parábola que Jesus utilizou, que era uma parábola daquele tempo para ensinar algumas lições, e ela não é literal, como uma parábola é uma história fictícia para ensinar uma lição. Mas se a gente fosse tomar ela pelo pé da letra, ela seria totalmente incoerente, né? A começar por esse detalhe que você falou, a distância entre o céu e o inferno, a questão da gente estar no paraíso e vendo os nossos entes queridos, ou alguém querido que não tivesse salvado ali, passando todo aquele tormento, né? Então são coisas incoerentes que dentro da própria Bíblia ela não se encaixa. E a maioria dos teólogos, né, principalmente os teólogos adventistas, eles enxergam isso aí realmente como uma parábola, onde Jesus queria ensinar principalmente duas coisas ali, né? A questão de que status ou reconhecimento social, isso não tem nenhum valor quando a gente pesa na questão de salvação, né? E que o nosso destino, ele é decidido enquanto a gente está vivo, enquanto nós estamos aqui. Depois que morreu, o destino está selado, né? Então, são duas coisas que a gente pode tirar bem forte. Primeiro, que é uma parábola, né? E essas duas intenções que Jesus tinha ao ensinar essas parábolas para aquele público que estava ali ao redor escutando ele. Legal. Ô, Enio, e é interessante, né? E aquilo que eu falei no começo, as pessoas, quando elas querem, elas criam as doutrinas, né? Porque, veja, a parábola das 10 virgens é literal ou é uma parábola? É uma parábola, e nós sabemos disso. A parábola das dracmas perdidas é literal ou é uma parábola? É uma parábola. Ora, por que o rico e o Lázaro tem que ser literal? Né? Ah, não. Todas as outras são parábolas, mas o Lázaro e o rico, isso aí é literal. Quer dizer, são argumentos que as pessoas usam para poder defender uma tese, né? Ou seja, de acordo com o interesse de cada um. E isso que é perigoso, né? Quando nós estamos estudando a Bíblia. Certo? Muito bem.
Alguém quer fazer algum comentário aí sobre esse tema aí? Podemos ir para segunda-feira? Ok. Vamos para a segunda-feira, então. Luiz, você agora senta na cadeira dos sábios. Nossa, que responsabilidade. Hoje eu sento na cadeira. Já estou enfatizando a palavra hoje dentro do contexto. Por aqui a gente tem uma ideia do tema nosso de hoje. Hoje, comigo no paraíso. A ênfase que o autor da lição nos dá é que existe uma palavra a ser enfatizada, no caso, o hoje. Eu trouxe um exercíciozinho rápido e gostoso. Alguém consegue ler? Soltar, não enforcar. Tá meio esquisito, né? Vamos deixar isso mais claro? Soltar, não enforcar. Opa, tá salvo, pessoa. Mas a mensagem que foi para o soldado foi essa. Soltar, não enforcar. Coitado do soldado. Uma vírgula só e mudou todo o contexto. Devo soltar o soldado ou não? O general mandou soltar, mas acabaram enforcando o coitado. Erro de uma vírgula muitas vezes define a vida das pessoas. Assim também a nossa lição traz o seguinte sentido. Maldita vírgula. E nesse caso aqui é a que traz confusão. Nós estamos confusos quanto à palavra de Deus por uma vírgula, assim como nesse texto. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É assim que está escrito lá no grego. Por quê? O grego, como já foi dito anteriormente, ele tinha vestígios de sinais, de vírgula. Foi com o grego que começou a aparecer isso. Deus se comunicou com o homem lá no tempo de Abraão, quando surgiu a escrita. A primeira coisa que Deus fez foi providenciar a comunicação com o homem naquela forma, porque no paraíso ele começou dizendo ao homem tudo o que ele devia fazer. Depois, com o pecado, Adão, onde estás? É Deus procurando o homem. E então surge a escrita e Deus imediatamente comunica a palavra escrita ao homem. O problema é que a pobreza da linguagem primitiva, por que eu digo primitiva? Não é porque fossem macaquinhos, não, evoluídos. Não, é porque a escrita estava engatinhando os sinais, ainda partindo do hierógrafo para o hebraico, como foi dito, com poucas palavras, depois o grego com 45 mil palavras, mais 45 entre nomes, pronomes, sensações e tudo, e mais 35 mil palavras. Então, o acervo literário ainda era pequeno, o gramatical, muito menos ainda em relação à vírgula. Por isso que veio, então, o nosso texto. É preciso fazer a correção, o mesmo exercício de antes. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A maior parte das Bíblias está escrito desse jeito. E eu quero contar rapidamente por que isso aconteceu, sendo que o correto não seria nem como nós temos dito por aí. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, está mais próximo da verdade. Eu entendo e encontro nos escritos de Ellen White dessa forma. Eu repeti 3 vezes para grifar bem. Em verdade te digo, hoje, a ênfase de Jesus para aquele momento da salvação daquela alma, estarás comigo no paraíso. Então, uma garantia real. A ênfase que foi trazida, conforme Parotsky, o pastor Wilson Parotsky, doutor em teologia, nesse sentido. Eu trouxe, não vou me alongar nisso, mas a título de curiosidade ainda, os primeiros sinais que se encontrou na escrita a partir de tempo de Jesus. Uma tentativa de fazer as vírgulas, os pontos, porque os textos antes eram assim. Eu trouxe aqui a representação de alguns textos que foram encontrados, por exemplo, no século IV a.C., um pouquinho antes de Jesus, portanto, era assim a escrita. E nós podemos observar que é difícil distinguir até mesmo a letra nesse papelzinho roto, né? Que se dirá, então, confundir um pontinho com uma vírgula, ou com ausência, ou uma sujeirinha ser confundida como um ponto. Então, não apenas o ideário, já contaminado até pelos saduceus, por todos os estudiosos da Bíblia no correr dos séculos, pela contaminação do homem, mas aqui nós temos 2 princípios que devem ser relevantes para o nosso estudo. Primeiro, a profecia não se contradiz. O verdadeiro profeta, ele fala e acontece, o contexto, é o texto dentro do contexto para ser entendido, ele não pode ser separado, porque senão vira pretexto, já sabemos disso.
um texto fora do contexto é um pretexto. E se nós formos entender isso de uma maneira diferente do que como foi colocado aqui, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, nós estaremos fugando do princípio geral da Bíblia e dos versos que vamos ler logo mais aí, que eu acho que algum colega vai apreciar. Esse já é do 2º século, já tem pontos, já tem vírgulas, é um ensaio. Aqui o livro de Apocalipse já havia sido escrito, né? Mas os profetas estavam adaptando a sua ideia hebraica ao texto grego. Eles ainda estavam em formação. Eles tinham a ideia hebraica e o texto grego, e faziam um grego meio hebraizado, por assim dizer, né? Quase que um braille. E depois acaba ficando esses papiros onde se encontrou a Bíblia e onde se tenta, então, fazer a melhor tradução possível dentre os vários manuscritos que foram encontrados. E então vemos que os símbolos eram confusos e, pior, mudavam. Por exemplo, 2 pontos poderia significar ponto final num período da história ou vírgula num outro lugar. E poderia não existir, porque o hebraico não tinha, como já foi dito pela colega, e então o que acontece? Isso criava uma confusão literária. E como já foi dito também, que os tradutores da Bíblia estavam contaminados com a ideia da imortalidade da alma, nós entramos nesse paralelo. Acho que algum colega vai se prontificar a ler os textos que o autor sugere. Eu não quero me alongar, tomar muito espaço na fala, porque como principiante me ensinaram que quem começa falando tem que começar miudinho. Não sei se passo a bola ou se a gente lê o texto. Bom, se vocês não falam, eu vou adiante, né? Nós temos o verso da Bíblia. Pode ler à vontade aí, Luiz. Eu quero enfatizar uma coisa que tocou muito no meu coração ao estudar essa lição. Caveira, Gólgota, Monte das Caveiras, são os nomes dados ao lugar onde Jesus foi crucificado, porque ali existiam muitos crânios, lugar dos crânios. Por quê? Porque ali era um lugar da execução de criminosos. E o pior, Jerusalém não tinha chegado ainda ao Gólgota. O que faziam em Jerusalém? O lixo da cidade era recolhido e jogado muro afora para ser queimado em lugares um pouco distantes da cidade. Perto do Monte da Caveira se queimava o lixo. Entre o lixo, os animais imundos que morriam, as pessoas que morriam também, às vezes eram enterradas, às vezes cremadas, se estivessem com doenças como a lepra, por exemplo. Ali era um lugar fedorento, sujo. E tinha que passar por essa sujeira para chegar ao Monte das Caveiras. E agora eu faço a minha analogia. O Monte das Caveiras representa a mim uma das caveiras que estava lá para encontrar com Jesus. Mas tinha 2 caveiras que eu quero chamar a atenção. Essas 2 caveiras que estão lá, elas são encontradas em Lucas capítulo... Vamos ler Mateus 27, 44. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse, sou o filho de Deus. Aqueles estavam acusando Jesus que estava na cruz. Chama atenção. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A ênfase é para os 2 ladrões, talvez até existissem outros, mas os 2 ladrões estavam insultando Jesus naquele momento. A gente tem a mania de pensar que era um dos ladrões e que o outro era bonzinho. Não, eram os piores criminosos da história. E o texto de Jesus é Mateus 23, 43, que é o texto-chave. Jesus lhes respondeu, eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, vamos dar ênfase correta. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. É hoje que eu te garanto, a salvação que chegou à tua porta hoje. Mas em Lucas, capítulo 12, aliás, capítulo 23, 43, ele faz paralelo com outros lugares da Bíblia que eu não vou ler agora para não tomar muito tempo, né? Mas eu chamo a atenção aqui para João, no capítulo 20, verso 17. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Porque Jesus não tinha ido ainda ao Pai, ele morreu. E quando ele disse para o ladrão na cruz que havia se convertido, e como é que o ladrão na cruz se converteu?
porque quando Jesus estava sofrendo, ele disse a seguinte palavra que tocou o meu coração: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O ladrão tomou um choque. Eu estou insultando ele. Eu estou na cruz ao lado dele e ele ainda diz: perdoa. Com certeza, o amor constrangeu aquele ladrão. E agora, ele que estava antes insultando e que tanto Mateus como também Lucas relataram isso, como João também, nós vamos ver que esse ladrão agora passa a repreender outro ladrão. Aqui está no verso 35 do capítulo 23 de Lucas. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo, Deus o escolhido. Então, os ladrões zombando, o povo zombando, e no verso 40, mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo... Esse aqui é o único evangelho, Lucas é o único que fala da conversão desse criminoso. Os outros dizem que eles estavam insultando, blasfemando. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus morreu. E logo que morreu, pediram o corpo dele. E aí, quando foi confirmado que ele estava morto, Pilatos se surpreendeu de que Jesus já estivesse morto, porque era muito cedo, se esperava que eles sofressem por pelo menos uns 2 dias antes de morrer. Por isso quebravam as pernas dos criminosos, porque eles estariam ainda vivos, noite adentro, madrugada adentro, para apressar a morte e para que não fugissem. Portanto, o ladrão não morreu imediatamente, teve as pernas quebradas e provavelmente morreu, não se sabe quando, 1, 2, 3 dias depois. Jesus subiu, não, ele desceu à sepultura. Ele morreu, ficou no estado de inconsciência e depois que ele ressuscita, ele não me toque porque ainda não foi ao Pai. Então ele não foi aos céus, não teria como se encontrar com o ladrão que provavelmente, além de estar vivo ainda, não tinha subido aos céus. E se ele subisse, Jesus estaria descendo, não se encontrariam, né? Além dos versos outros, que eu acho que alguém deve ler, para calar minha boca um pouquinho, né? Tem mais um verso interessante que a lição fala. Alguém gostaria de ler para nós ou continuo? A lição nos traz ainda outras referências, né? O pastor Wilson Paroski nos adverte que Lucas... Você tem mais 2 minutos. Então tá bom, obrigado, viu? Obrigado, você é muito complacente. Então eu vou... O que acontece? Lucas tinha tendência de juntar o advérbio com o verbo. Era um estilo literário. Por esse estilo, justamente, que pode ser reconhecido que ele também escreveu o livro Atos dos Apóstolos. É uma característica dele, assim como você tem o seu jeito de escrever, eu tenho o meu de falar, ele costumava juntar. E essa ênfase nos traduz que o verbo que está ali, o verbo semeron, ele estava atraindo essa palavra. Por isso, nós devemos ler, conforme traz o autor aqui, que é doutor em teologia, e ele traz isso, o Wilson Paraus traz isso no comentário, né? E aqui vou ler, então. Em verdade, lhes digo hoje, você estará comigo no paraíso. Então, a tradução correta é trazendo o verbo próximo ao advérbio, né? Em verdade, te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. A ênfase é salvação. E por falar em salvação, aquelas caveiras que estavam lá no Gólgota, e eu me coloco lá junto porque eu sou um pecador, tanto quanto os ladrões, quanto aquelas caveiras que estavam lá. E para melhorar nossa memória, quando Jesus disse está consumado, algumas daquelas caveiras ressuscitaram. E quando Jesus ressuscitou, milhares subiram aos céus, primeiro testemunhando em Jerusalém, depois subiram aos céus, estão lá nos aguardando, como prova de que nós também iremos lá. Mas Jesus prometeu, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, quando que Jesus vai levar o ladrão que morreu? Eu
você e todos nós que pecamos e que estamos salvos pelo poder de Jesus, ele vem, ele voltará, ele foi preparar lugar para nós. Não tinha lugar para nós no céu se Jesus não fosse preparar a salvação. Não é espaço físico, é consagrar, é solidificar a salvação, é a cruz ser aceita nos céus. Aí o nosso lugar foi ali confirmado e foi conquistado. A cabeça da serpente foi esmagada na cruz. E agora sim, tem um lugar que está sendo preparado para nós, porque o universo está julgando nos concílios celestiais as 99 ovelhas do rebanho que Jesus deixou no universo dos outros mundos, estão contemplando essa ovelha perdida, que tem dois significados: o planeta Terra como ovelha perdida, eu como ovelha perdida, você, ovelhinha de Jesus, que está sendo salva pelo poder de Jesus, e tem um lugar que está sendo preparado para você. Portanto, não pense que algum morto está nos céus, porque não tinha ainda lugar preparado. Jesus sequer tinha sido aceito o seu sacrifício por Deus o Pai. A confirmação do universo está consumado, a palavra de Jesus retumbou e foi até os céus, e lá chacoalhou o universo. Não foi só a terra que chacoalhou, porque quando Jesus morreu, disse está consumado, raios, trovões, relâmpagos, terremotos, almas, pessoas surgindo da morte. Agora o universo se chacoalha e a salvação é para mim e é para você. Eu fico emocionado com essa mensagem, porque eu sou das 99 ovelhas que precisam ser resgatadas, que estão aqui no Monte das Caveiras. Satanás nos prendeu, sequestrou, mas Jesus nos salvou. Amém. Muito bem, Luiz. O Enio, ele foi aprovado ou não, Enio? Aprovadíssimo, meu amigo. Desde o início. Ele deu uma aula para nós hoje. Eu aprendi mais hoje do que 30 anos de igreja. A mensagem de Deus é poderosíssima, né? E ela traduz assim de uma forma que nos dá confiança. Eu gosto de entender a Bíblia sob o ponto de vista da ciência. Eu não posso me conformar sobre o ponto do místico ou do ponto das ideias religiosas. Eu gosto de pensar na Bíblia como um livro de história, de biologia, um livro de filosofia. É um manual de vida que é consagrado em qualquer área do conhecimento humano. Desprezar qualquer pedaço da Bíblia, como tem as novas religiões fazendo, ou como as religiões antigas estão querendo fazer, tirar um pedacinho dos Gênesis aqui, esse pedaço não serve para mim, quem sabe eu vou entender esse texto fora do contexto. E aí entra o dedo do diabo. E Jesus escreve com o dedo os 10 mandamentos e o diabo vem rabiscar por cima. Então eu gosto do livro Ciência. Eu acho que o que me encanta na Bíblia é o quanto de conhecimento ela pode nos dar sobre o nosso dia a dia, né? E Amém. Poder de transformação. Amém, muito bem. Vamos ver aqui, ó, a Marta Minei, ela coloca aqui assim: boa noite a todos os irmãos. Aí o Jonatas Batista, boa noite a todos. Muito bem. Quem vai fazer a oração final vai ser a Raquel. Então, Enio, diante de tudo isso que nós conversamos, nós apresentamos aqui, Enio, que mensagem você deixa aí como fechamento para as pessoas que ainda acham que esses textos têm a ver com temas totalmente contraditórios à Bíblia, né? Como foi colocado hoje, né? Se nós entendermos que tanto a parábola do rico e do Lázaro, quanto o erro gramatical aí da cruz, se nós entendermos que isso é uma verdade, nós anulamos o resto da Bíblia. O que dizer, então, para essas pessoas, meu amigo? Querida, a Bíblia, ela mesma se explica, né? A chave de entendimento da Bíblia é a própria Bíblia. Então, quando a gente começa, e ela mesma dá o conselho, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Exato. Então, para tudo, a gente tem que estudar assim. Então, se um texto está difícil, lê o capítulo. Se o capítulo está difícil, lê o livro. Se o livro está difícil, lê a Bíblia toda, porque quando a gente vai ampliando, vai fazendo esse macro, a gente começa a entender e compreender e perceber que dentro da Bíblia as ideias elas vão seguindo, né? Elas vão seguindo uma mesma lógica.
pegando a questão da morte, a gente vê que em toda a Bíblia sempre foi comparado a um sono. O pensamento hebraico, o pensamento judeu, sempre foi essa questão da dualidade da alma, corpo, a alma é boa, o corpo é ruim, isso é grego. A gente vê que isso é pagão. A gente reporta também o Egito, aquela que tinha uma religião tão diversa, tão complicada para explicar a morte, para tentar solucionar o problema da morte, quando a Bíblia já vem claramente, de uma maneira simples, dizendo: a morte é um sono. Todos nós que não teremos que não cheguemos até Jesus voltar, teremos que passar por ela. Alguns, né? Deus permita que nós sejamos a última geração e possamos contemplar o nosso Senhor. Mas, enquanto isso, a gente está dormindo. Né? Então, o que eu deixo é isso. A gente precisa se aprofundar mais e não se apegue apenas a um texto, compare ele com outros textos a respeito do mesmo assunto, que a sua mente vai clareando e você vai conseguir realmente entender o texto plenamente. Amém, Enio. Ô, Enio, e deixa eu dar zoom em mim aqui, espera aí. Pronto. Ó, amado, o Enio, ele disse o seguinte: você lê um verso, se você não entender o verso, leia outro verso. Se você não entender, leia o capítulo. Se você não entender, leia o livro. Se você não entender, leia a Bíblia. E se você não entender, assista a Escola Sabatina Online todos os dias. Aí você vai aprender tudo da Bíblia. Olha que facilidade. E uma coisa legal, né, Gerê? Que a nossa lição da Escola Sabatina, a gente pode dizer que é um tratado teológico, né? Exato. Que de 5 em 5 anos é profundo. Cada lição dessa é feita de uma maneira assim muito aprofundada e é um tratado teológico. É verdade. Né? Eu confesso que muito do conhecimento, olha que eu não tenho conhecimento, mas muito do conhecimento que eu tenho é graças à Escola Sabatina, é graças às lições, né? Porque é uma escola de fato, né? E nós temos que louvar a Deus por isso. Luiz, Sim. com você agora, Luiz. Deixa aí as suas últimas palavras para quem está te assistindo ou quem irá te assistir a partir de amanhã. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se Amém. você acredita nisso, Jesus não morreu em vão. Se você está deixando para depois aceitar Jesus e seguir os seus caminhos, você não acredita nisso. O outro ladrão na cruz continuou zombando e não acreditou. É para você o convite. É um convite que tem que ser transformação hoje, porque aqueles que ressuscitaram quando Jesus disse está consumado, ressuscitaram transformados. Eles não morreram, estão nos céus. E então nós precisamos entender que a conversão é um ato de violência contra a morte. Nós vencemos, através de Jesus, a morte do pecado que enraizou em nós. Agora, cada pecadinho que nos contamina com conhecereis a fruto do conhecimento do mal, e certamente morrerás, vai sendo eliminado da nossa dieta. A dieta do pecado vai sendo deixada para trás e vamos apreciando a da árvore da vida de Jesus. E precisamos ter essa transformação, porque ninguém pode subir aos céus como está, porque lá será um filho do diabo a semear novamente a semente da árvore do conhecimento do mal. Você não pode ficar. O convite de Jesus é para você. Levanta, segue o caminho de Jesus, porque é através da cruz que nós vamos chegar aos céus. Jesus estendeu a mão para os céus e para a terra e fez de novo a ponte que havia sido destruída por Satanás. Não fique sequestrado. A liberdade do pecado hoje é a liberdade do conhecimento do mal. Você não precisa experimentar o mal. Você está sendo salvo agora. Não é quando Jesus voltar que você vai ser salvo. Não é para a vida eterna que você vai ser salvo. É para ser salvo agora e ter uma vida transformada, nova com Jesus. Já, hoje. Em verdade, digo hoje. Amém, amém. Raquel, é com você, Raquel. Espera um pouquinho, Raquel. Ainda não é com você, não. Agora sim, é com você. Você faz aí o seu fechamento e aí você já pode terminar com oração. Tá bom.
Eu só peço permissão para fazer um resumozinho dessa segunda-feira, talvez não para nós que estejamos assistindo, 60 adventistas, mas talvez para ajudar alguém que venha colocar, né, para as pessoas o verso erradamente, vamos dizer assim. Então, resumo. No original não tem que, quando a gente fala, né, que é hoje, que, não tem o que, não tinha vírgula, não tinha nada disso. Nós falamos muito dessa dificuldade que tinha para tradução. Então, não existe que, nem vírgula, não existe no original. A partir, por exemplo, hoje, quando você tem uma dúvida em português, na nossa língua, ou em qualquer língua, você vai a um dicionário, você vai, né, ao Google, em termos, mas você vai à gramática. A gramática que normatiza o uso que a gente faz. Ela disse que é assim, a gente sabe que é assim e acabou. Não tem que ficar falando erradamente. Lá atrás era o contrário. O uso é que esquematizava a gramática. Então, os dois estudiosos desse texto, que foi o Wilson Barosch e o Rodrigo Silva, eles chegaram a essa conclusão. Como ele falou dos dois pontinhos, né? Luiz. Depois de tanto pesquisar, buscar, né, já que não tinha o quê, não tinha vírgula, como é que ia interpretar esse verso? Então, eles viram, né, os estudiosos, não só esses dois, mas o Rodrigo, em especial, ele viu esse pontinho, um pontinho, em grego, significa pausa, né? Calma, eu estou falando hoje, né? Hoje é um advérbio de tempo que eu estou falando. Igual a gente fala às vezes com uma pessoa, com uma criança, presta atenção no que eu estou te dizendo hoje, né? A gente usa muito essa expressão para aluno, para criança, para qualquer pessoa, a gente fala, presta atenção no que eu estou te falando hoje. Então, esse seria um resumo da colocação desse verso. A gente precisa saber certinho, direitinho, ter essa aprendizagem e ensinar para outras pessoas quando vierem com a teoria errônea para cima, né? Não só de nós, mas às vezes numa discussão, numa classe bíblica ou em outro lugar qualquer. Então, ficar esse resuminho. E como ele fechou muito bonito, né? Esse hoje significa o dia da nossa decisão, o dia que a gente realmente precisa entender que é o dia da gente aceitar. Eu acho que a gente fecharia muito bem isso lembrando disso, gravando isso. Esse hoje é uma coisa de tempo, é hoje, é agora que eu preciso entender e compreender o efeito da salvação para mim. Amém. Eu agradeço muito e vamos orar, né? Espera aí, Raquel, espera aí, deixa eu me despedir aí dos meus colegas e amigos. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Você foi contratado, tá bom? Depois nós negociamos o salário. Tomara que essa aprovação chegue lá em cima também. Era o objetivo no começo. Não, fica tranquilo que nós somos assim, ó, lá com o pessoal de cima. Meu pai. Espero que é verdade. Intercedem uns pelos outros. Deixa a Célia ouvir isso que eu tô na rua. Ela está ouvindo. Ô, Luiz, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela sua participação e que você possa voltar mais vezes, tá bom? Fico à disposição e eu que fiquei muito contente porque a nossa irmandade cresceu. Eu voltei às minhas origens aí com vocês. Ouvi o sotaque gostoso, meu sotaque, né? E levei um pouco do sotaque aqui do Sul, um pouquinho, para vocês, porque eu estou contaminado com daí. A minha linguagem ainda está um pouquinho dispersa. Eu estou como os judeus, um pouco do hebraico, um pouco do grego por aqui. Ok. Enio, meu amado, muito obrigado. Como você diz aí, um cheiro para você. Obrigado, meu querido. Um abração e um cheiro também para todos. Dá um beijo aí na família e naquela loirinha linda. Pode deixar comigo. Brasil, a loirinha linda é minha filha, tá bom? Fica com Deus. Obrigado, um abraço. Raquel, obrigado aí pela sua participação também. É um prazer sempre estar com você, viu? Amém. Agora sim você pode terminar com a oração. Deixa eu dar zoom aqui em você. Pronto, agora pode. Querido Deus, nós estamos aqui agradecidos pelo privilégio de aprender mais de Ti. Sabemos que muitas vezes vêm ideias errôneas, vêm pensamentos ruins, mas Tu estás bem claro, bem pertinho de nós para mostrar o que é certo e o que não é.
e que nós possamos pesquisar, possamos ler, possamos realmente nos aprofundar naquilo que é preciso para nós. Dá-nos a tua proteção, ser com cada pessoa que esteve nessa live, que eles possam também entender e participar sempre. Dá-nos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem. Amado, você que está do outro lado aí, fica com Deus, um beijo a todos, estaremos amanhã às 19 horas juntos. Tchau, vamos ouvir o hino. O céu é Jesus. Tchau. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, e onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo manso lindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o manso Nilo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem ele a riqueza do universo é sem valor. É que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus.